Proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Chico KGL, no exercício da segunda secretaria, para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 10. É junto do Senhor que procuro refúgio, porque dizei-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro. Eis que os maus intensam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que podem fazer ainda o justo. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo, como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os homens retos contemplarão a sua face. Salmo 10. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhores, por se tratar ainda de sessão híbrida, vamos deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, mas a ata se encontra à disposição dos pares. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Eu peço ao deputado Chico KGL, que está aqui na segunda, que assuma a primeira secretaria. Deputado Cláudio Meirelles, por favor, assumindo aí a primeira secretaria para fazer leitura da matéria constante do expediente. Deputado Álvaro deve estar em Itumbiara. Senhor presidente, processo 2021-7844 da Governadoria do Estado, que veto integralmente o autor de lei 173 de 5 de setembro de 2021. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É só para dizer, presidente, que esse projeto era do deputado Carlos Cabral, Tião Caruso, delegado Humberto Teófilo. O outro, senhor presidente, é o processo 2021-7845, também veto integral ao autor de lei 174 de 15 de setembro de 2021, do nobre deputado delegado Humberto Teófilo. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, processo número 2021, relatório da Secretaria de Estado da Saúde, de número 022/21. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, também o processo 2021-6924 da Secretaria Estadual da Saúde, relatório número 27/2021. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, também Secretaria de Estado da Saúde, relatório. Encaminha o primeiro relatório detalhado quadrimestral anterior. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Conforme informações da Sandra, somente esses projetos. Encerrado o expediente, momento oportuno para a apresentação de matérias. O primeiro inscrito, deputado Hélio de Souza. Bom, boa tarde, senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui apresentando um requerimento do que diz respeito sobre os absorventes íntimos. Lamentavelmente, no Brasil, a taxa de imposto é muito alta, é considerado como supérfluo, é o mesmo preço de imposto de ICMS que se paga para perfume. E a gente fica feliz quando o governo do Estado, então, manifesta que vai fazer um plano para poder permitir acessibilidade às pessoas carentes.
E eu entendo que a melhor maneira, e este é meu requerimento, que seja feito através da UBG com a produção de absorventes. Com isso, reduziria drasticamente o valor e, consequentemente, ficaria isento de imposto. Então, o meu requerimento vai nesse. Obrigado, deputado Hélio. Para a apresentação de matérias, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, eu estou em sessão híbrida e meu material está na Assembleia. Portanto, espero que já tenha dado entrada junto à mesa diretora dos expedientes da sessão de hoje. Muito obrigada. Ok, eu vou dar os projetos como apresentados já, deputada Leda. Deputado Maiclin Carreiro. Presidente, muito boa tarde a Vossa Excelência, a todos os membros da mesa. Apresentação de projeto de lei que dá nome à ponte sobre o Rio Verdinha, GO 206, que liga os municípios de Tarumã, Caçu, Ponte, Valdivino Moraes Pinheiro, Madurim e Pedreiro. Deputado Chico KGL, para a apresentação de matéria. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados. Apresentar o projeto de lei que altera a Lei 13.898, de 24 de junho de 2001, e a Lei 12.313, de 28 de março de 94. Eu vou falar. Obrigado, deputado Chico. Deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, estamos apresentando os projetos 2021-7674, 2021-7675, 2021-7676, todos da Governadoria do Estado, devolução da comissão mista. Estamos também, senhor presidente, devolvendo diversos projetos, todos da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Estamos também, presidente, devolvendo vários projetos que veio da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Também, senhor presidente, outros projetos que veio da Comissão de Minas e Energia. E o último, senhor presidente, é o projeto número 2021-6492, que concede de Estadão Goiânia a pessoa do senhor Daniel Zimmermann, que é da Comissão Executiva. Obrigado, Cláudio. Major Araújo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os pares. Senhor presidente, para apresentar dois projetos de lei devidamente formalizados. Senhor presidente, pela Questão de ordem, ordem, Vossa Excelência. todos esses pedidos eu peço inclusão na pauta. Deputado Cláudio devolveu matérias que foram apreciadas por algumas comissões. Eu peço autorização dos pares. Aqueles que concordarem com a inclusão na pauta da ordem do dia, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão, haja tempo. Delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, caros colegas, primeiro agradecer Vossa Excelência, o Tiago Albernaz que conduziu. O secretário ficou apertado com minhas perguntas. A comitiva dela ali falou: delegado, como é que você aperta a secretária? Ela tem que, na LOA, justificar o não pagamento da data básica, Cláudio Meirelles. Tem decisão do Supremo, 6-4, recurso especial do Estado de São Paulo. Ela ficou sem justificativo, gaguejou igual menino quando é pego no flagrante ali, fazendo coisa errada. E não respondeu as perguntas da emenda e outras situações. Estou mandando um ofício para a Goiásprev. Eu quero saber do presidente da Goiásprev o impacto financeiro da questão dos 14% e 25%, quando o teto é a questão de R$3 mil que o governador disse que vai encaminhar aqui. E qual que é a estrutura quando você tem 5 mil e pouco, que é a questão da Previdência? Porque vai mandar para 3 mil, ao meu ver, não atinge os servidores aposentados. Foi a PEC da maldade que eu votei contra, o senhor lembra? Foi um dos poucos deputados. Tenho orgulho de andar hoje e ir lá em Rubiataba e ser aplaudido por professores. A senhora de 70 anos me deu um beijo e disse o seguinte: Cláudio, vocês que votaram contra essa PEC têm o nosso respeito dos professores e todos os servidores. Ano que vem, nós vamos estourar de voto, porque nós temos servidores do nosso lado. Obrigado, senhor presidente. Deputado Tiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente, a todos os nobres pares. Senhor presidente, nessa tarde eu apresento um requerimento devidamente formalizado, encaminhado ao governador do Estado, governador Ronaldo Caiado, que solicita a atualização monetária do auxílio financeiro
para a nutrição infantil e a complementação alimentar nas creches e entidades filantrópicas. Isso se trata de um trabalho que tem sido feito e levantado pela Frente Parlamentar do Terceiro Setor, na qual eu, deputado Jefferson, estamos presidindo aqui nessa casa, e solicito para que possamos fazer a correção através baseado em IGPM, que teve um aumento significativo no ano de 2021, e a gente pede que essa correção seja feita também a esses auxílios que estão chegando hoje às entidades filantrópicas. E apresento também, senhor presidente, um projeto de lei que altera o regimento interno dessa casa, onde nós possamos estar realizando e criando nessa casa a ouvidoria interna da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a apresentação de matérias, deputado Jefferson Rodrigues, momento oportuno ao pequeno expediente. Deputado Jefferson, estava por aqui. O pastor se encaminha, então, à tribuna. Pastor Jefferson, amém? Amém. Vou tirar a máscara por causa do distanciamento social. Estou bem distante aqui dos demais pares e assessoria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas, deputados, colaboradores e todos que nos assistem. Atenção, todo o povo goiano. Hoje tem um fato grave para apresentar à nossa sociedade. Está em trâmite nesta casa um projeto de lei que poderá cassar o alvará de funcionamento até mesmo de instituições religiosas, caso seja aprovado. Trata-se de um projeto de lei que pretende aplicar penalidades a pessoas físicas e jurídicas que porventura insinuarem qualquer palavra ou ato que configure transfobia, homofobia, ofensa à identidade de gênero, podendo inclusive a pessoa acusada ser processada administrativamente e como pena de pagamento de multas, além da cassação do alvará de funcionamento. Tomei conhecimento deste projeto de lei, junto com outros parlamentares, que está aqui, irá falar também, Cário Salim, que estará na iminência de entrar e já está na ordem do dia para a votação de hoje. Ocorre que o projeto de lei, na nossa visão, além de ser inconstitucional, afronta o direito à liberdade religiosa, colocando em risco o livre exercício de culto assegurado pela nossa Constituição Federal. Primeiro, um Estado não pode legislar no aspecto penal. Isso cabe sim ao Congresso Nacional, por força do artigo 22, inciso 1 desta Constituição Federal. Como pode, senhor presidente, estarmos aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, prestes a discutir um projeto de lei que é de competência privativa do Congresso Nacional? Veja bem, meu amigo Cário Salim, o próprio Supremo Tribunal Federal, no dia 12 de junho de 2019, por 8 votos a 3, já equiparou a transfobia e a homofobia à Lei de Combate ao Racismo, Lei 7.716 de 89. Ou seja, já existe proteção legal por determinação do STF. Então, eu pergunto a todos os pares, há necessidade de discutirmos um projeto de lei que, além de ameaçar o funcionamento de instituições religiosas, pois claramente essas instituições possuem os seus dogmas, e isto é de conhecimento público, impor multas a pessoas e cassar alvará de funcionamento? Por que discutiríamos um projeto de lei que não é da nossa competência e já foi pacificado pela mais alta corte desse país? E vocês têm noção do valor dessa multa que pode chegar? Ela pode chegar até R$ 367 mil. Repito,
esta penalidade pode chegar até R$367 mil. Veja, senhor presidente, que não há nenhum sentido nisto, com todo respeito e consideração à autoria do projeto de lei, que é uma amiga nossa dessa casa, mas esta casa precisa discutir, sim, projetos de sua competência do Parlamento goiano. Portanto, no momento certo de hoje, estarei apresentando junto com vários outros deputados uma emenda para que este projeto venha colocar em risco, não venha colocar em risco as instituições religiosas do nosso estado de Goiás e, com isso, retornar à CCJ, onde espero que haja o devido entendimento pela inconstitucionalidade deste projeto e adequação conforme a emenda que apresentarei neste plenário. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Pequeno expediente, deputado Cairo Salim. Senhor presidente, deputado Lissauer Vieira, senhoras e senhores deputados, subo à tribuna nessa tarde, senhor presidente, para também fazer algumas indagações à sociedade goiana e aos nobres pares deputados com relação a esse projeto de lei que tramita na casa, que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em virtude de orientação sexual, identidade de gênero e da outras providências. Sempre com pretexto e com um pano de fundo muito bonito, que parece ser muito conciliador, ou que pretende aglutinar setores da sociedade que outrora podem se considerar marginalizados, mas esse é um tipo de projeto clássico, totalmente inconstitucional, que na verdade por trás dele quer atingir as igrejas, quer atingir as instituições religiosas do nosso Estado. E no artigo 5º, olha só quem é que vai dispor ou dizer se está acontecendo alguma discriminação sexual. A prática dos atos discriminatórios a que se refere essa lei será apurada em processo administrativo, parágrafo 2º, inciso 2º, por comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos. Que organizações não governamentais são essas? Obviamente são as ONGs LGBTs espalhadas aí em todo o nosso estado. O que nós precisamos deixar claro aqui, telespectador da TV Alego, telespectador da TV Assembleia, cidadão goiano, que nós precisamos respeitar a opção, a escolha ou a orientação sexual de cada um. Isso é claro, é evidente e é pacífico. Mas nós também precisamos preservar a fé das pessoas. Por exemplo, numa igreja católica, até onde eu vi, até hoje, deputada Mauri, um padre não celebra um casamento de um par homossexual. Você já viu o casamento em igreja católica de 2 homens? O senhor já viu, Humberto Aidar, casamento de 2 mulheres na igreja católica? Mas se esse projeto for aprovado, esses cidadãos que porventura cheguem numa igreja católica e querem se casar, poderão alegar preconceito, poderão alegar homofobia, poderão alegar constrangimento, porque não foram, entre aspas, bem aceitos nessa instituição. Nas igrejas evangélicas da mesma forma. Então é um projeto que deve ser imediatamente arquivado. Eu peço o apoio aos pares dessa casa, para que esse tipo de discussão nem chegue mais até o plenário dessa casa. Respeitar os homossexuais é nossa obrigação, e nós aqui fazemos isso muito bem. Se temos colegas aqui, por exemplo, homossexuais, todos são muito bem tratados, pelo menos de minha parte, pelo menos de minha parte. E não vai ser com esse tanto de legislação que não tem sentido nenhum que eles vão ser mais ou menos respeitados. Nós precisamos colocar os pingos nos is aqui
e parar com esse tanto de lei que não soma nada aqui no nosso estado. Os homossexuais, transgêneros, transexuais têm os mesmos direitos que homens e mulheres e nem uma vírgula a mais. Ou então nós vamos fazer aqui lei contra preconceito contra gordo, contra magro, contra cego, contra surdo, toda hora contra quem usa chapéu, contra quem é careca. Ninguém aguenta mais esse politicamente correto. Que coisa chata, que perca de tempo. Vocês querem o respeito da sociedade? Sejam bons profissionais nas suas áreas, sejam educados. No meu gabinete, por exemplo, eu tenho assessores homossexuais e eles não foram escolhidos por serem homossexuais, foram escolhidos pela sua competência. Isso sim é que importa. Agora, querer impor às instituições religiosas algo que já está escrito na Bíblia que não convém, ora, senhores, isso é impossível. E eu peço, pastor Jefferson, ou que o seu projeto modificativo que eu tenho a alegria de assinar embaixo seja aprovado, ou que esse projeto que tramita nessa casa seja arquivado. E peço o apoio do presidente Lissauer Vieira, que eu sei que é um homem temente a Deus, é cristão, e ao presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, que é membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Chico Cagé. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, todos que nos assistem pela TV Assembleia e a todos os servidores da casa. O motivo da minha fala hoje, Rio Verde foi citado pelo jornal Folha de São Paulo deste domingo, onde diz que Rio Verde é uma cidade que tem muitas pessoas ainda em favelas, o que não é verdade. Os números que nós temos de Rio Verde é de que Rio Verde é uma cidade importante do estado de Goiás, e quem confirma isso são as inúmeras vezes que o município foi citado como exemplo positivo no estado e no Brasil, não só em Goiás, mas no Brasil também. Desde 2017, as melhorias são explícitas, a começar pela educação. Em 2017, Rio Verde colocou 2.500 crianças dentro da creche. Essas crianças não tinham escola, não tinha creche, e em 16 dias, a administração do prefeito Paulo do Vale, a qual eu era vice-prefeito na época e secretário de Ação Urbana, fizemos esse trabalho com escolas modulares, que foi notícia no Brasil inteiro, e naquele momento o ministro da Educação, na época, Mendonça Filho, foi conhecer e levou também para outra cidade, onde também construiu, inclusive, universidades com modular, por ser um modelo rápido e que atende as pessoas, né? Com o programa Educação para Todos, Rio Verde foi destaque nacional após a criação de 15 escolas e a abertura de mais de 8.000 vagas para a rede municipal de ensino. A gestão rapidamente sanou a falta de vagas e hoje existe cerca de 1.000 vagas sobrando, já visando o crescimento da cidade. Destaque no agro e também na qualidade de vida. Praças foram construídas em locais que antes estavam abandonados e serviam de esconderijo para criminosos. Ao todo, são 12 praças e 3 lindos parques que servem de cartão postal e pontos de lazer para as famílias que moram e vivem em Rio Verde. Mais um parque e uma praça ainda estão em construção. Para garantir a segurança de quem desfruta desses locais, e em 2018 foi criado a Guarda Municipal. A tão sonhada Guarda Municipal foi criada em Rio Verde, que também atua em apoio a outras forças policiais, no combate ao crime
e o resultado veio logo nos primeiros meses, com a redução de 50% no número de furtos e roubos e 54% no número de homicídios dados de 2019. Hoje, Rio Verde é uma cidade moderna com um sistema avançado de monitoramento por câmaras de segurança. Isso é parte do projeto Rio Verde Mais Seguro. As principais avenidas da cidade foram vitalizadas e o trânsito foi reestruturado, estando hoje mais organizado e mais seguro. O projeto de mobilidade urbana mudou e ainda está mudando a realidade de Rio Verde. A obra da Avenida Paulo Roberto Cunha foi continuada e está quase toda pronta, bem como a Avenida Henrique Henques e o complexo viário do Córrego do Barrinha. Obras importantes que vão dar mais fluidez ao trânsito e facilitando a vida do cidadão. A criação da Agência Municipal de Serviço de Água e Esgoto também fez a diferença. Já está sendo copiada por outros municípios da região, que se espelham na administração de Rio Verde, cidade que foi destaque positivo também em saúde, dando exemplo de responsabilidade e administração. Então é isso, meus amigos, era só para falar sobre essa matéria. Às vezes as pessoas sem conhecimento, sem ir a Rio Verde, sem ter os números, e isso aconteceu. Grande abraço e que Deus abençoe a todos. Senhores deputados, ainda há aqui inscrito deputado Hélio Souza e deputada delegada Adriana Corse, mas como hoje nós começamos a sessão um pouco mais tarde, em virtude da prestação de contas da secretária de Estado da Economia, já deu 16 horas e o horário regimental para o pequeno expediente até às 16. Mas eu deixo aberto, tanto para o deputado Hélio como para a deputada Adriana Corse, que possam discutir ou encaminhar voto em alguma matéria que vai ser votada em breve. Encerrada o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de número 636, de 7 de outubro de 2021, do nobre deputado delegado Humberto Eópolis, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Só essa? Somente essa? Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, senhor presidente. Perfeitamente. Passa a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2021-7676. Autor Governadoria. Transforma o cargo de agente de segurança prisional do Estado de Goiás em cargo de polícia penal. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra de discussão, eu passo a palavra ao deputado Humberto Aidar. Uma emenda nesse projeto de autoria, deputado Lissau Oliveira. Perfeitamente. Emendado que foi, eu encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-0866, da deputada delegada Adriana Corse, dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em virtude de orientação sexual, identidade de gênero e da outras providências. Está em discussão. Quero discutir a matéria. Discutir? Sim. Então, para discutir, eu tenho aqui também para discutir deputado Hélio, deputada Adriana Corse. Eu pedi antes, se eu puder olhar no tempo aí no chat. Exatamente. Primeiro para discutir, deputada delegada Adriana Corse, depois deputado Hélio Souza e por último deputado Jefferson Rodrigues. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas, colega Leda, todos que nos acompanham. Venho aqui, já havia pedido aqui o pequeno expediente, mas vamos falar aqui na discussão. Quero me dirigir a todos os colegas e a todas as pessoas que estão acompanhando os projetos aqui, em especial ao deputado Jefferson, ao qual tenho grande respeito e consideração.
Esse projeto de lei, de forma alguma, quer atingir as igrejas. E quero deixar muito claro aqui que também sou cristã, mas defendo os direitos humanos e sou contrária a toda ação que venha a prejudicar um direito de alguém, de todas as pessoas. E acontece que nós estamos no país em que mais se mata pessoas LGBTQIA+, do mundo. O país onde, e eu passei quase 10 anos investigando todas as situações em que adolescentes e crianças tiraram a própria vida em Goiânia. E a grande maioria dos casos se refere à não aceitação da sua orientação sexual. E quero dizer que há muitas situações de discriminação para as pessoas em relação à sua orientação, principalmente em restaurantes, bares, órgãos públicos. De forma alguma se dirige a igrejas. Esse projeto está sendo apresentado em todo o Brasil, já foi sancionado, está em funcionamento em vários estados. Inclusive, eu vi placas nesse sentido em João Pessoa, em restaurantes que eu fui. Isso teve uma repercussão nacional. Então, não é possível que só em Goiás nós não vamos ter algum tipo de punição para um local, por exemplo, que proíba a entrada de alguém em razão da sua orientação sexual em determinado órgão público, que seja proibida, por exemplo, de trabalhar em determinado local. E a lei é muito clara. A denúncia deve ser feita por autoridade competente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por qualquer pessoa, como acontece em relação a todas as garantias de direito do Brasil. Hoje, se eu souber, por exemplo, que uma mulher está sofrendo violência, qualquer pessoa anonimamente liga no 180 e denuncia. Nesse caso, tem que haver identificação e tem que haver dados do fato que realmente comprove que houve a discriminação. Então, eu gostaria aqui, de tranquilizar os colegas, dizer que é um projeto que está sendo votado em todo o país. Por favor, pesquisem. Se o presidente quiser suspender a votação hoje para que os colegas possam pesquisar, de forma alguma busca atingir as igrejas, de forma alguma, pastor Jefferson, de forma alguma. Eu não entendo que a ação religiosa esteja praticando discriminação contra as pessoas em relação à sua orientação, de forma alguma. Quem pratica isso é porque realmente não respeita os direitos das pessoas. Isso não é algo usual nas igrejas, não considero assim, frequento a igreja, minha igreja católica, e a questão do casamento, ele é legalizado no Brasil no sistema civil, ele não é legalizado na igreja. Então, essa possibilidade aí que o colega aventou de ser processado uma igreja que não queira realizar um casamento LGBTQIA+, está totalmente equivocada. Isso é um absurdo, Então, gostaria que os colegas lessem a nossa lei. É uma lei extremamente bem redigida, de acordo com os outros estados, não traz nenhuma referência a igrejas, de forma alguma. O que há são situações muito claras de discriminação. Então, por exemplo, submeter uma pessoa à ação de violência, constrangimento, intimidação, humilhação, é esse tipo de situação. Então, quem aqui vai defender que alguém, uma autoridade religiosa, possa humilhar outra pessoa em razão da sua orientação sexual? Eu não acredito nisso, que um chefe de um departamento público possa humilhar, constranger, agredir alguém por esse motivo. Eu não acredito que nós, deputados aqui, deputadas, vamos defender o direito de humilhar, constranger, agredir outras pessoas em razão da sua orientação sexual. Por isso, peço aos colegas, que tenham bom senso, não acreditem nessas colocações que foram feitas, que são inverdades, a lei é muito clara, uma lei muito ponderada, uma lei que passou pela nossa procuradoria aqui da casa, portanto, não é inconstitucional, a qual é muito séria e rigorosa, e por isso peço a consideração. Deputado Hélio Souza. Senhor presidente, eu quero dizer que eu concordo e respeito a posição da deputada Adriana Corse, e, logicamente,
vamos acompanhá-la nesse projeto. Mas quero manifestar, senhor presidente, numa reunião que eu tive na Secretaria de Estado de Saúde, no último dia 5, com a presença da área técnica, doutor Sandro e doutora Milene, da Secretaria na área de hemodiálise, junto com responsáveis por clínicas de Goianésia, Porongatu, Iporá, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e da cidade de Rio Verde. O motivo dessa reunião é porque há um projeto do governo do estado visando as adequações das policlínicas com um trabalho de hemodiálise. É algo que preocupa, porque nós somos totalmente favoráveis que regiões desprotegidas tenham um serviço de hemodiálise, independente de terem ou não as policlínicas. Mas, para que se entenda a preocupação que temos, e principalmente os proprietários e os responsáveis por essas policlínicas, que elas são constituídas dentro de uma região de abrangência, que envolve aproximadamente 200 mil habitantes, que geram uma demanda em torno de 150 pacientes que têm a questão de se submeter à hemodiálise. Como há esse pensamento do governo, cidades que têm policlínicas teriam, então, também o serviço de hemodiálise. E alguma delas, como é o caso de Goianésia e outras, nas outras policlínicas, isso aí levaria a uma situação complicada, porque nós não temos uma demanda para permitir que se tenha duas policlínicas, dois serviços de hemodiálise. E isso, consequentemente, uma hemodiálise, uma policlínica, fecharia o outro serviço. No caso de Goianésia, tem 20 anos que trabalha e presta relevante serviço. Essa não é apenas a questão, ou seja, o governo não vai melhorar em nada o atendimento para a população, mas, lamentavelmente, o governo vai encarecer aquilo que seria a responsabilidade do custeio das clínicas de hemodiálise. Por quê? Quem paga é o sistema SUS, e 85% são mantidos pelo sistema SUS. Os outros 15% são de convênios. Agora, na policlínica, o governo do estado é responsável pela instalação, compra dos equipamentos, tem a questão do abastecimento de água para hemodiálise, que é complicado, e vai entregar para um OS. E aí o custo operacional aumenta em aproximadamente 25%. Ou seja, o governo está fazendo uma ação que não dá e não tem uma resposta de atingir a população desprotegida. Ele vai provocar, provavelmente, o fechamento de clínicas particulares e o Estado vai bancar com 25% mais caro. E isso é lamentável, mas não seria apenas os 25%. Como é inviável, com menos de 150 pacientes, os 15% que são mantidos através de convênios e que são pagos pelos convênios, principalmente pelo IPASCO e pela Unimed, eles serão atendidos pelo Estado. O Estado não pode cobrar. Então, vai onerar em 15% o custo que seria pago pelas empresas de prestação de serviço e teríamos um acréscimo daquilo que o SUS paga de 25%, o Estado vai pagar mais para que essas policlínicas possam, através do OS, prestar o serviço. Ou seja, é um desastre anunciado e, portanto, então, estamos trabalhando para que o governo reveja de uma maneira... Deputado Jefferson Rodrigues.
Senhores e senhoras deputados, deputadas e todos que nos assistem pela TV Assembleia. A matéria apresentada pela deputada Adriana Costa, pelo qual eu tenho um relevado consideração e respeito, embora possa possuir boa intenção, que eu acredito que existe essa boa intenção por parte dela, possui também vício de ordem constitucional, pois trata de matéria penal, apesar da tentativa de colocá-la em matéria administrativa. Claramente, senhor presidente, embora aprovado pela CCJ na tentativa de corrigir tamanha inconstitucionalidade, se faz necessário essa emenda, que instituirá a política estadual de combate à discriminação e, além de corrigir a inconstitucionalidade, ampliará o acesso à lei a todos os cidadãos e cidadãs do Estado de Goiás. Ampliando a lei a todos os cidadãos. Eu, por exemplo, eu sou negro e já sofri discriminação racial pela cor da minha pele. Eu sou evangélico e já sofri também discriminação por causa da minha fé e já passei situações até mesmo de ser ameaçado de morte. Então, se vai haver uma lei contra a discriminação, essa lei tem que amparar a todos. E eu vou passar outros pontos que eu vejo que este projeto é inconstitucional. Primeiro, há um estado claro de estado de exceção, pela simples opção sexual da pessoa, sendo que já mencionei, todos são iguais perante a lei. Segundo, na forma que se encontra o projeto de lei, há uma inconstitucionalidade formal, pois é de competência privativa da União, do Congresso Nacional, legislar sobre matéria penal, segundo o artigo 22 do inciso 1º. Terceiro, senhor presidente, o Estado deve observar o texto constitucional e não legislar sobre matérias que são de competência de outro poder da República. Embora seja permitida a legislação concorrente entre os federados, mas que são de competência privativa da União e não admite exceção. Além disso, já possuímos no nosso Código Penal crimes que acatam a discriminação, ofensa a qualquer pessoa, como racismo, injúria, calúnia, ou basta acionar o Código Civil para a reparação de danos da ordem moral. Nós tivemos, no dia 12 de junho de 2019, por 8 votos a 3, o próprio Supremo Tribunal Federal que equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Portanto, senhores presidentes e deputadas, já existe proteção legal por determinação do STF. Criar mais uma legislação pior, cheia de inconstitucionalidade, é contribuir até mesmo para a morosidade do nosso Poder Judiciário. Precisamos ter consciência de que estamos em uma casa de leis estadual e que serve e deve ter uma luz da Constituição Federal. A emenda que estou apresentando, repito, é uma instituição da política de combate à discriminação e terá os seguintes princípios: igualdade, dignidade humana e, por fim, a liberdade da consciência e de crença. Portanto, senhor presidente, além de instituir políticas de combate à discriminação pela orientação sexual, que é um direito de todos, proponho que seja incluído as políticas de combate ao racismo e à discriminação religiosa em todo o estado de Goiás, assegurando ainda o direito à liberdade religiosa e, para sanar a inconstitucionalidade, que não haja penalidades expressas na lei. Que muitas vezes de nada adianta, mas que haja verdadeiras políticas que visam inibir essas lamentáveis práticas. São essas as minhas considerações e submeto a aproximação desta casa e apresentando
a emenda de substituição em plenário. Emendado que foi, está prejudicada a discussão da matéria, eu encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E passo a palavra ao primeiro secretário, deputado Cláudio Meirelles, que voltou com a corda toda, acelerado, conversando com todo mundo, para ele poder dar prosseguimento na pauta da ordem do dia. Deputado Cláudio Meirelles tem a palavra. Eu não escutei nada que vocês falaram. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 2021-5467, deputado delegado Humberto Teófilo. Declaro de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão. Senhores deputados, há um pedido do deputado Paulo César para discutir, deputada Adriana Corse quer encaminhar voto, mas pode discutir, deputada Leda e o deputado Antônio Gomide. Como nós temos dois do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência, deputada Adriana? Tá ok. Mas se Vossa Excelência quiser também, nós abrimos uma exceção. Senhor presidente, então, oi. Eu quero discutir no lugar do deputado Gomide. Toda a palavra será sua no momento oportuno. Então, primeiro a discutir, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, esse projeto do nosso querido deputado Humberto Teófilo, e que com toda certeza tem um posicionamento importante aqui nesta casa, sou a favor do projeto dele, é um projeto importante que a comunidade de Araçu com toda certeza tem ali o brilhantismo do seu trabalho ali naquele município. Um deputado que tem demonstrado o seu papel importante para o desenvolvimento do nosso estado de Goiás. Então, sou a favor desse projeto, um projeto que, com toda certeza, vai trazer a grandeza, não só para Araçu, mas o desenvolvimento de Araçu, como também o desenvolvimento do estado de Goiás. Deputado Major Araújo, o senhor que é um deputado que tem aí um papel importante no nosso estado de Goiás, um homem, um bom pai, foi um bom policial, um filho de um grande policial, e sempre o senhor teve a sua posição estabelecida no papel da antiguidade, fio do bigode, selou, acabou. Inclusive, o senhor sempre tomou sua decisão aqui nesta casa com a sua sinceridade e respeito à comunidade do estado de Goiás. E o senhor acreditava que o Caiado ia ser o melhor governador do estado de Goiás, porque o governador incisivo, o governador que sempre criticou o anterior governador, Marconi Perillo, das suas posições do gasto lá na Casa Esmeralda, de prometer os processos e os projetos e não cumprir, e falava que o ICMS era o mais caro do governo do Brasil, no governo do Marconi Perillo. Ele prometeu a titularidade para os professores, falando que o governador estava roubando ali dos professores e que ele, virando governador, ele iria voltar à titularidade. O senhor apoiou ele porque o senhor estava acreditando que ele realmente era aquele homem correto e honesto e que cumpria mesmo a palavra dele. O senhor foi decisivo, foi para a campanha de sol a sol, chuva a chuva, sem fazer compromisso de pedir qualquer cargo dele ou de secretaria no estado, porque o senhor achava que ele ia fazer a grande mudança e que ele ia cumprir com os compromissos no estado de Goiás. E hoje estamos num papel de quase 3 anos de governo, ele não voltou à titularidade, o ICMS que ele falou que era o mais caro, ele não tem coragem de tirar, de mandar o projeto. Quem sabe ele pode mandar o projeto. Aliás, deputado,
ele está mandando um projeto de ICMS da educação para tirar de 50 municípios. Eu não sei como que o presidente Lissauer vai fazer em Rio Verde para poder votar nesse projeto. Até eu vou puxar aqui a língua do nosso presidente, que vai tirar mais de 58 milhões de Rio Verde. Então, o governo veio de ajudar, quer tomar dos municípios. E aí, num papel importante que nós estamos vivendo, deputado Major Araújo, e eu sei que, estou falando do senhor porque eu sei que o senhor tem firme no seu posicionamento, e o senhor tem colocado a sua posição aqui e a firmeza de poder, além de acreditar e apoiar, mas no momento que a pessoa sai fora, o senhor sai também fora dessa pessoa, não acompanha como o senhor fez. O senhor viu que quando o governador chamava os governos de mentiroso, e ele usava inclusive palavras indecorosas, até inclusive do nosso MDB, aonde tinha um ou dois do MDB, tinha que chamar a polícia que estava reunindo os ladrão, e hoje ele está acompanhando com os ladrão do MDB, que ele não queria. Como? Para discussão, deputada delegada Adriana Corse. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de declarar meu voto favorável a esse projeto do meu colega, deputado delegado Humberto. Gostaria aqui de reiterar com os colegas. Primeiramente, garantir aí o direito, né, do meu colega, deputado Jefferson, como eu disse, que respeito muito, e continuo respeitando, embora discorde do meu projeto, de emendá-lo. Esse é um direito de todos aqui, faço isso constantemente, respeito, vamos discutir novamente na CCJ, né? Mas eu gostaria, assim, de deixar aqui a minha opinião sobre isso também. Concordo plenamente que precisamos combater todas as formas de discriminação. Inclusive, apresentei um projeto de igual teor aqui e que já foi aprovado em relação à discriminação racial, que é muito grave no Brasil, infelizmente, né? Uma das mais terríveis, que mais causa sofrimento, discriminação, preconceito e morte, né? Que é o preconceito racial, sobretudo contra as pessoas negras de origem afro, né? E que nós precisamos combater. Eu tenho vários projetos nesse sentido aqui na casa. E por isso é que apresentei este, diferentemente, porque se trata de uma grave discriminação. Como eu disse, o Brasil é o país em que mais pessoas LGBTQIA+ são mortas no mundo, né? Onde há gravíssimas violações de direitos, e que precisam ser objeto da atuação do poder público. Agora, como que uma delegada apresenta um projeto que pode ser inconstitucional? Porque, na verdade, a nossa Procuradoria aprovou. Porque se trata de punições administrativas e não punições penais, né? Não são punições de prisão, e é por isso que é permitido aos estados que haja algum tipo de admoestação administrativa, caso se descumpra determinações do Estado. Portanto, não é inconstitucional, por isso a nossa Procuradoria que aprovou, que é extremamente rigorosa, que já teve pareceres desfavoráveis a projetos meus em que me equivoquei, mas não é este o caso. Esse é um projeto, como eu disse, que já foi aprovado em todo o Brasil, né, em vários estados, inclusive existem placas, né, falando, olha, é proibida humilhar, constranger, agredir pessoas em razão dessa questão, assim como é em todas as questões. A nossa Constituição, ela diz que há liberdade de culto no país, de religião, e eu sou totalmente favorável a essa liberdade, defendo essa liberdade. Mas nem por isso, por causa da minha religião, eu posso praticar esses tipos de ações, humilhar, agredir outra pessoa em razão da questão da sua orientação sexual. A liberdade de religião não vai permitir esse tipo de situação, né?
a liberdade de religião, assim como a liberdade de manifestação, ela tem um limite, que é o direito do outro, da outra pessoa, e vai continuar tendo, né? É o que está na nossa Constituição. Então, eu peço aqui aos colegas, né, que a gente possa ter um debate maduro aqui no estado de Goiás, de um avanço civilizatório, de se respeitar os direitos das pessoas. Hoje está nas redes sociais, deputada Leda, uma situação dessa, de discriminação de uma casa de festas que não aceitou fazer uma festa para pessoas homossexuais. Está na rede social, está um escândalo. Devido a acontecer, está tendo uma repercussão nacional, né? O grau de preconceito demonstrado, né, pelos proprietários da casa de festa. Então, isso acontece o tempo todo, infelizmente, assim como as ofensas e preconceitos de cunho racial, que já tem a legislação, inclusive nessa casa, que eu propus e outros colegas também, né, que já foi objeto da nossa apreciação e foi aprovado, e da mesma forma eu entendo que deve ser também esse tipo de discriminação, que é gravíssimo, que leva à violência, que leva a sofrimento, e que nós precisamos superar juntos, respeitando as religiões, os pensamentos de todas as pessoas. Mas como a gente está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, todos nós temos o nosso direito, e o meu termina aonde começa o do outro. Eu acho que é esse exemplo que nós temos que dar aqui na casa. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, colega Adriana, boa tarde a todos. Eu, claro que vou votar favorável ao projeto do nosso colega, que está sendo analisado, mas eu gostaria de ir nessa seara, de avanços com a nossa sociedade. Eu pensava, deputada Adriana Corsi, que nós apresentamos o projeto da pobreza menstrual, ou da violência menstrual, da menstruação sem tabu, em 2020. Nós estamos no final de 2021, nós começamos a discutir na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás um tema tão importante muito antes do Congresso Nacional. E, infelizmente, nós estamos há quase um ano já do projeto tramitando, né, a ponto de se transformar em uma discussão nacional, e o governador dizer que vai fazer a distribuição gratuita no Estado. Mas a Casa perdeu uma grande oportunidade de discutir rapidamente, mas com seriedade, um tema tão importante para nós, mulheres. E ter sido protagonizar, né, o avanço desse tema para o Brasil, para o próprio Congresso Nacional, que só apresentou esse projeto depois que nós já havíamos apresentado na Alego, né? Então, Goiás perdeu esse protagonismo num tema tão importante. Um segundo tema muito importante, eu vi hoje a leitura e até assinei favorável à criação da ouvidoria na mudança do regimento interno da Casa. Delegada, nós duas apresentamos a Procuradoria da Mulher, que foi rejeitada, senhor presidente, monocraticamente pelo relator de uma comissão que Vossa Excelência criou na Casa. É um atraso. A Procuradoria da Mulher hoje, a Ouvidoria da Mulher também, até a Câmara Municipal de Goiânia já aprovou. E eu e a deputada Adriana estamos no avanço, nós estamos protagonizando temas tão importantes para a sociedade e para as mulheres, e que a Casa, às vezes, ela não dá tal importância. Eu até gostaria, senhor presidente, de que nós retomássemos a criação da Procuradoria da Mulher.
ela não traz. Nós vamos para uma sede tão moderna, tão linda, nós vamos ficar tão bem alojados, vamos receber tão bem a sociedade, para não termos a Procuradoria da Mulher lá na casa. Isso é modernidade, isso é avanço, isso é nós sermos protagonistas da nossa história, da história de Goiás, dos avanços da sociedade goiana para as mulheres, para os negros, para toda a sociedade goiana. Então, eu quero solicitar isso de Vossa Excelência, já que o deputado Tiago Albernaz conseguiu nossa oratória, eu gostaria de pedir aos nossos colegas e ao presidente da Casa que votasse e aprovasse a Procuradoria da Mulher para que em fevereiro a gente possa não só estrear ou inaugurar uma bela sede moderna, mas que a nossa cabeça também seja moderna, também seja de avanço e de protagonismo. Gostaria muito de pedir que em fevereiro pudéssemos também já ter no nosso regimento a Procuradoria da Mulher. E se votasse o projeto da menstruação sem tabu, porque nós estamos perdendo o andar da carruagem, que agora o Caiado, para enfrentar o Bolsonaro, também vai distribuir, entendeu? E o projeto nós apresentamos e pouca atenção foi dada a ele, porque tem um ano. Deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, senhores colegas deputados, pouca gente que vem à Assembleia. Toma a liberdade de tirar a máscara depois de detetizado aqui o microfone. Um ano se passou por conta da pandemia. Fui obrigado, como a maioria, se isolar por conta da Covid. 60 anos já chegou, sou diabético, perdi um sogro. Se eu tivesse pego a Covid, acredito que teria também passado por dificuldades. Graças a Deus, já vacinado, uma boa vacina, retorno ao plenário da Assembleia Legislativa. E, ao comentar sobre o projeto do deputado Humberto Teófilo, já manifesto meu voto favorável. Mas venho aqui, senhores deputados, na tribuna da Assembleia, fazer aqui um convite a todos os deputados, em especial ao presidente dessa casa, que está ali de cabeça baixa, porque quer, deveria estar alegre, mas acreditou, como muitos, e a tristeza, olhando assim no deputado Lissau, representante do Sudoeste Goiano, esses olhos azuis começam a ficar embaralhados com tantas traições que vem ele recebendo. Não ria, porque ainda vai ter mais desgostos. Mas o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, estará no Sudoeste Goiano nesse próximo sábado, dia 16, a partir das 11 horas. Na cidade de Maurilândia, aonde eu sou deputado já nos últimos 4 mandatos, o deputado representante e mais votado, tendo logo em seguida deputado
Paulo César Martins. É os dois mais votados, que, por sinal, vão apoiar um projeto para o futuro, para um Goiás melhor, se Deus quiser, com Gustavo Mendanha. E aí eu convido todos os deputados de oposição e todos aqueles da situação que se sentem traídos, como é o exemplo, por exemplo, de deputados de Rio Verde. E aí convido o Lissauer a prestigiar Maurilândia, já que todas as vezes Lissauer vai lá buscar voto em Maurilândia, já que está ali na cidade vizinha de Rio Verde. Será um convite a todas as lideranças goianas que querem discutir um projeto de Goiás e pegar a experiência de um jovem prefeito da cidade vizinha de Goiânia, que foi reeleito com 98,8% dos votos válidos. É um fenômeno, aonde só aconteceu na cidade goiana, em todo o Brasil, só aconteceu isso aqui em Goiás. Está aqui esse deputado, que foi vereador de Goiânia por 4 mandatos, 4 vezes deputado estadual, que vem à tribuna com muita deferência e com muita humildade, convidar todos os colegas, todas as lideranças que pensam num Goiás melhor, para ir receber e discutir sobre Goiás, na cidade de Maurilândia, no sudoeste goiano. Muito obrigado. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, caros colegas, primeiro quero dizer que sou favorável ao projeto do deputado Humberto Teófilo, entidade de Araçu, onde estamos trabalhando em conjunto. Senhor presidente, peço primeiro que Vossa Excelência coloque aí na CCJ extraordinária, deputado líder do governo Bruno Peixoto, projeto 2021-007676, que é o projeto que transforma o cargo de agente de segurança prisional do Estado de Goiás em cargo de polícia penal, categoria que eu tenho a honra de representar aqui também, deputado Major, para que a gente possa atender os anseios e várias mensagens que eu recebi. Quero dizer que estive em várias cidades goianas, reclamação e ao mesmo tempo elogio. Elogio de professores, servidores em geral, aposentados, e tive em Rubiataba, uma senhora aproximou de mim com os olhos lacrimejando, e disse que foi 30 anos de sala de aula, Major, e que parabenizava os deputados que estavam mantendo a coerência, que votaram contra a PEC da Previdência, os 14 e 25% no salário de professores, aposentados, servidores em geral, e parabenizando a nossa atuação, principalmente a maneira coerente que nós trabalhamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Fiquei muito emocionado. Segundo, quero dizer aos nobres deputados que estou com a PEC aqui e peço que o deputado Major Araújo assine. Os deputados que quiserem assinar, eu vou expor nas minhas redes sociais para todo o Estado de Goiás, e nós temos um grande alcance, para mudar o teto em relação aos 14,25. O governador vai mandar agora a relação do teto de R$3.000, ele anunciou no discurso. E eu pedi agora a nossa assessoria, caminhei um ofício a Goiás Pré, para saber quantos aposentados e pensionistas servidores que são atingidos com esse teto de R$3.000. Eu tenho certeza que não atinge muitos servidores e não tem qualquer tipo de planilha. Ele já anunciou que vai mandar a PEC para a Assembleia. Muitos estados têm um índice de 14,25%, bem menor, na verdade, do que 14,25%. E o patamar seria da regra geral da Previdência, regime geral da Previdência Social, que é R$ 6.433,57. Então, eu apresentei aqui a alteração no artigo 101 da Constituição Estadual, Major. Eu quero ver quais os deputados que podem assinar comigo essa PEC, colocando, de acordo com os anseios dos servidores aposentados e pensionistas, a partir de agora no Estado de Goiás, o teto como sendo do regime geral da Previdência Social, ou seja, servidores aposentados e pensionistas, que deram a sua vida pelo Estado, policiais, professores, servidores em geral, que ganharem
Aquém de R$ 6.433, assim, não incidiria, no caso, os 14,25%, que é o que vários estados já estão fazendo de uma forma digna e humana. Essas pessoas aposentadas, que geralmente já têm uma idade avançada, pagam remédios, tratamentos, e nós vimos aí, durante o IPASGO, essa situação toda que nós lutamos, denunciamos situações arbitrárias, conseguimos reverter o corte de 50% dos atendimentos, e agora estou com essa PEC, o Major Araújo já sinaliza que vai ser o primeiro a assinar. Digo que, para que nós coloquemos aqui o teto da Previdência, Regime Geral da Previdência Social, Major, R$ 6.433,57. Quem ganhar acima disso, incidiria a alíquota previdenciária. Aquém desse valor, não pagaria, que é o justo, que é o correto, que é o constitucional e é o que os demais estados já estão fazendo, até porque a regra federal deu liberdade para que os estados assim agissem. O governador Ronaldo Caiado, ele anunciou ontem que vai mandar uma PEC com R$ 3.000, e 3 mil eu tenho certeza que não atinge nem 20% desses aposentados. Razão pela qual, deputado Gomide, que eu pedi agora o ofício, quais prévio, eu quero uma planilha detalhada, R$ 3.000 como teto. Quantos servidores aposentados e pensionistas serão beneficiados? Assim como do salário mínimo atual, que é uma vergonha, né? Estão todos saqueados. Geral, revolta geral no estado de Goiás. O governador, lógico, quer mudar, mas, ao meu ver, o que é justo, constitucional, é que o teto seja o valor do regime geral da Previdência Social, que é o que os outros estados já fizeram. R$ 6.433 seria o teto. E desumano fazermos isso que estão fazendo com aposentados e pensionistas. E eu tenho orgulho de ter votado contra essa PEC da Previdência e contra esse aumento abusivo da alíquota. Deputado Bruno Peixoto. Abriu. Não, discussão de matéria não pode aí, deputado. Tem que ser lá, não. Eu abro mão, senhor, apenas para pedir o presidente da CCJ para convocar a CCJ Beleza. e a mista. Obrigado. Tá. Deputado Major Araújo para discutir. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os pares também. Senhor presidente, eu venho aqui também. Eu me senti provocado aqui quando deputados de oposição aqui acabam citando meu nome com assuntos aqui que também faz parte daquilo, o deputado Gomide, que nós sempre discutimos aqui na Assembleia. Especialmente quando se refere ao desastroso governo de Ronaldo Caiado. E eu, deputado Paulo César Martins, estive lá em Goiás. Eu já estou há umas 2 semanas comparecendo em reuniões da PM. Eu estava meio limitado com andador, com muleta, e agora eu estou já livre. Então passei a frequentar algumas solenidades, especialmente da Polícia Militar. E não tenho encontrado o governador. Coincidentemente, depois que ele sofreu uma saraivada de vaias lá na cidade de Mara Rosa. E o governador não tem ido. Acho que o governador está realmente meio receoso de levar mais vaias ou de passar mais constrangimentos. Lá em Goiás, por exemplo, deputado Paulo César, o governador, a solenidade que teve lá, só o secretário de Segurança Pública compareceu, e um grupo de professores foram preparados para dar um recado para o governador. Com certeza ele seria vaiado por esse grupo e por outras pessoas que nós encontramos no caminho insatisfeitos, com uma faixa estampando, e de forma elegante até os professores, de forma educada, devolva os 14,25 dos professores. Porque se eu fosse elaborar essa faixa, eu colocaria, devolva os 14,25 roubado dos professores desse estado.
Então, é essa a realidade hoje no nosso estado. Como é que um governador, deputado Gomide, o senhor que foi prefeito por 2 mandatos, no primeiro mandato já sofre tanto constrangimento, a ponto de se esconder já do público, inventa uma agenda em Brasília, inventa outra não sei onde, recebendo não sei quem aqui no Palácio e não pôde comparecer. Esse foi o recado que deram lá, mas com razão. E o deputado Paulo César tem razão, assim como o deputado Eduardo também. Veja bem na questão do combustível. Eu não sei porquê, mas ninguém tocou desse assunto aqui. Vários governadores, deputado Eduardo Prado, já tomaram a iniciativa de reduzir o ICMS do combustível, porque para dar resposta para a sociedade. É preciso dar resposta. Só um arrogante igual o Caiado que não dá resposta. Então, eu trouxe aqui, essa semana, isso não foi, não sei se os deputados não viram, isso aqui, ó, governo do Espírito Santo congela o ICMS para evitar novos aumentos no preço de combustíveis. Esse foi o último governador que também tomou essa iniciativa. O que é que ele fez, deputado Eduardo Prado? Ele congelou a tabela da média. Se o combustível aumentar, a média vai se manter aquela cobrada antiga, que é uma forma também de ir reduzindo gradativamente o preço do ICMS do combustível. Quer dizer, todos os governadores estão preocupados com a opinião pública. O único que não se preocupa é esse arrogante desse Caiado. E não se preocupa mesmo. As palavras da secretária aqui demonstram isso, a ponto de dizer que não é obrigação constitucional conceder a database aos servidores. Não é obrigação constitucional, não é obrigação, e da mesma forma ele pensa, não, a lei mudou, então nós vamos passar a cobrar o aposentado a previdência. A lei mudou, mas nada obrigaria o governo aqui a adotar a mudança que foi feita lá em Brasília. Ele poderia manter e poderia aceitar, deputado Eduardo Prado, nossas sugestões, quando nós sugerimos que pelo menos aos servidores que já estavam no processo, esse direito fosse mantido, os que já estavam aposentados, e mesmo assim não aceitou. É uma vergonha esse governo. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Doutor Antônio, deputado Iso Moreira, deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba, deputado Bruno Peixoto, deputado Paulo César, deputado Sérgio Bravo, deputado Paulo Trabalho, deputado Tiago Albernaz. Ok. Encerrada a votação, 25 votos favoráveis, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 3954, delegado Eduardo Prado, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Estadual de Apoio à Saúde, Organização Cláudio Brandão, sede município de Goiânia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Humberto Aidar. Senhor presidente,
Antes do findar dessa sessão, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário da possibilidade da realização das comissões mista e CCJ. Perfeitamente. Deputado Chico KGL. Deputado Iso Moreira, votou agora. Deputado Gustavo Seba. Deputado Hélio Souza. Deputada Leda Borges. Deputado Bruno Peixoto. Deputado Paulo César. Vota. Deputado Cairo Salim. Aqui, deputado. Aqui, deputado. Deputado Sérgio Bravo. Mas sim, viu? Votação. 23 votos, encerrada a votação, está aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria de Prestação de Outorga. Senhor presidente, essa era a pauta da ordem do dia. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Humberto Haddad para a convocação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também comissão mista para agora, após a ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sendo aprovada a convocação da comissão mista e CCJ, eu encerro a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.